Especial agora, falar sobre variáveis, tipos de dados e operadores. Isso é uma coisa que vai estar presente em qualquer linguagem de programação que você for trabalhar aí. Então, se você quiser amanhã estudar JavaScript, PHP, Ruby, você vai trabalhar com os fundamentos de variáveis, tipos de dados e operadores. Inclusive, vai dizer muito obrigado ao Técnicas de Invasão por ter de fato dominado, tá, esses conceitos aqui nessa aula que vai ser muito especial, tá? Então, para a gente começar, eu acho que é muito importante, né? Vamos pegar primeiro aqui a palavra variáveis, né? Então, variáveis nada mais é do que uma forma de armazenar valores e reutilizar eles ao decorrer do nosso código. Até um exemplo para ilustrar, eu acho que você, cara, deve ter visto aí, por exemplo, na escola, no ensino fundamental ou médio, não sei exatamente, tá? Mas você deve ter visto alguma coisa, por exemplo, vou botar aqui, o x ele é igual a 1 mais 3. Alguma coisa parecida com isso, né? Então perceba que o x, a gente pode assumir aqui que ele é a nossa variável, né? A gente tem o nosso operador que faz a operação que vai acontecer aqui. Então, a ideia de uma variável, ela é basicamente essa, porém em matemática é um pouquinho diferente, porque a gente tem que descobrir o valor do x, no caso, a ideia, né? Mas em programação, uma variável ela vai armazenar valores para a gente reutilizar ao decorrer do nosso código. E até para ilustrar esse conceito de variável aí, imagina que, por exemplo, atrás de mim aqui agora tem uma lâmpada, né, uma lâmpada inteligente, que ela pode mudar de cor, desligar, enfim. E nesse momento agora, essa lâmpada ela está na cor azul, tá? Então, dentro do código de programação da lâmpada, existe uma variável chamada cor. E nesse momento essa variável, por exemplo, armazena aí o valor, né, o código hexadecimal da cor azul. Logo, ela está azul. Porém, por ser variável, eu posso mudar para verde. Eu posso ir lá no código e falar, cara, não quero mais que seja azul, quero que seja verde. A cor da lâmpada vai mudar. Posso mudar para rosa também. Então, essa variável, né, ela está armazenando o valor da cor que vai variando conforme eu estou utilizando a minha lâmpada. Eu até vou te mostrar na prática aí para você entender. Então, atrás de mim, a gente tem uma lâmpada que está com a cor azul aqui, que eu configurei para começar a aula para ficar legal o ambiente. E eu vou pegar essa lâmpada, desde que eu comecei a aprender Python, cara, eu venho automatizando tudo com Python. Quando começa a escurecer, por exemplo, as minhas lâmpadas ficam amarelas, reduz a luz azul, né? Então, eu faço várias estratégias no meu dia de automação que você vai aprender ao decorrer da maratona aí. Mas eu tenho aqui, no caso, né, uma variável que seta a cor da minha lâmpada, que agora está azul. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a lâmpada, deixa eu só ver se está configurado aqui. Então está certinho. E a lâmpada, eu vou setar o RGB dela, que é a cor RGB, que agora ela está dessa forma aqui, ó, ela está com 0 vermelho, no caso RGB, né? Red, Green, Blue, que é a porcentagem, no caso o valor da existência de cada cor. Então agora está com 0 vermelho, está com 0 verde e está com 251, bastante azul, tá? Tá a cor azul ali. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o azul 0 e vou passar o vermelho 255, que é o máximo aí de presença daquela cor, né? Então eu vou dar um Enter aqui e na verdade mudou essa cor aqui, tá? Selecionei a lâmpada errada, não sei se dá para vocês verem aí, mas essa lâmpada ficou vermelha aí. Agora eu centralizei a câmera, que louco. Então eu mudei a cor da lâmpada. Deixa eu pegar aquela lâmpada de trás lá. Deixa eu fazer o seguinte, eu só ver as lâmpadas aqui da minha rede. Deixa eu só pegar aqui, ó. Essa aqui é a lâmpada, eu criei a 239 e eu também tenho essa outra lâmpada, esse outro IP, né? Então pode ficar tranquilo, tá, pessoal? Não precisa se preocupar no que está acontecendo aqui. A gente vai entender essa questão de listas, de dispositivos, de como trabalhar com isso, como utilizar uma função, tal. A gente vai chegar nesse ponto no curso, tá? Mas eu vou chamar aqui a lâmpada 2, tá? Ou lâmpada, vamos botar aí, lâmpada back, ela é igual, no caso, deixa eu até aproveitar já que eu tenho o código já escrito aqui. Deixa eu setar o valor da lâmpada 2. Vou botar aqui já o nosso lâmpada back, que é a lâmpada de trás, para esse IP aqui, né? Que é o IP da outra lá. Vamos lá. Agora eu vou pegar a lâmpada back e vou setar, no caso, né? O RGB dela.
vou setar o RGB como que vou botar a cor verde, tá? Então seria 0,255, 0, né? Então só a presença do verde aí na mistura. Vou dar um Enter e agora tá verde lá, tá? Então estou trabalhando com as variáveis, tá? Essas lâmpadas, elas têm variáveis RGB, que é o valor da cor, o dado da cor, que vai ser executado, né? Que vai estar presente na lâmpada aí. E basicamente o conceito é esse, então. Em programação, a gente usa variáveis para armazenar dados e reutilizar ao decorrer do nosso código. Até um exemplo também de uma ferramenta que a gente utilizou aí numa aula anterior. Deixa eu pegar aqui. Que a gente criou em PHP, né? Foi, eu acho que no passo 2, que a gente upou uma shell, né? Uma shell reversa para invadir um servidor lá. E a gente alterou o valor do nosso IP no código. Não sei se você lembra disso, mas eu botei o IP que ia receber a conexão reversa. E essa variável IP, né, que eu configurei aqui no começo do meu código. Então, sempre que você pegar um exploit, um código da internet, que tiver que configurar alguma coisa, muito provável que você vai mudar ali o valor de alguma variável, né? Então, o valor do IP, ele é reutilizado aí ao decorrer do código, tá? Então, se eu filtrar, por exemplo, IP aqui, eu consigo ver que, novamente, ó, tá fazendo aqui, né, um reverse connection utilizando o valor do IP que eu declarei lá em cima, tá? Então, nesse momento do código, o valor da variável IP é o valor que eu declarei aqui em cima, tá? E assim por diante, bem como a variável porta também, 1234, o valor de porta que ele é 1234. Se eu mudar, vai mudar o valor de porta em todo o meu código e assim por diante. Poderia também, mais um exemplo aí, pegar aqui no exploit DB. Vamos pegar um exploit aí pra gente dar uma lida. Então eu vou abrir aqui por exemplo, esses aqui de WordPress. Deixa eu ver se algum deles é um código de programação aqui, ó. Então a gente tem, por exemplo, a variável URL. Ó, URL é igual aos argumentos, né? Você vai entender um pouquinho já sobre isso, mas basicamente o valor de URL ele está sendo utilizado aí ao decorrer do nosso código. Então olha só, vai ter uma função que recebe o valor daquela URL. Então, pô, ao decorrer do código várias vezes é utilizado, né, aquela variável que tem um valor setado. Imagina que, pô, eu tenho que atacar agora um outro alvo, né? Então eu tenho uma ferramenta, deixa eu até pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma ferramenta, pô, o meu alvo ele é igual a um IP. Então eu vou botar aqui o IP 111. E o meu código eu tenho, sei lá, vamos botar um exemplo, eu tenho 500 linhas de programa aqui, tá? Tem um monte de linha aqui, tá? É um programa gigante que faz vários tipos de ataque e tal. Imagina agora eu quero atacar um outro alvo, né? E esse valor aqui se repete, por exemplo, 50 vezes no decorrer do meu código. Cara, cada vez que eu for executar esse programa, eu tenho que mudar o valor, né, um por um, tenho que pesquisar, pô, aqui tá, deixa eu mudar. Aqui eu tenho que botar o IP novo, tal. Não é legal, não é inteligente fazer isso, né? Então, em programação, a gente cria uma variável, né, por exemplo, o alvo é igual a esse IP. E ao decorrer do código, a gente vai simplesmente falar, cara, eu quero que faça um ataque, por exemplo aqui, ataque alvo. Por exemplo, aqui tem outra ocorrência disso, né, cara, ataque alvo e assim por diante. Então, o valor, né, a palavra alvo que está armazenando aquele dado que eu defini. Então, se ao decorrer do tempo eu quiser atacar um outro alvo, né, eu simplesmente pego o meu código, vou alterar o valor uma vez e todo o código vai ser alterado para esse novo valor. Então esse é o conceito de variáveis, então eu queria realmente tangibilizar isso com você, né? E agora a gente pode aprender a criar variáveis em Python. E cara, Python é uma linguagem linda, tá? Então eu vou pegar aqui o nosso repo, eu vou criar um novo projeto aqui para a gente começar a programar e vou chamar de variáveis, tá? Vou botar aqui var, criar em Python, né? E deixa eu entrar dentro dele aqui agora. Beleza, que eu posso agora escrever o meu código. Aqui eu tenho a execução, né? Como se fosse um terminal realmente. Então deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra aqui para ficar melhor de vocês visualizar. Visualizar? 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 E Python é uma linguagem
linda, tá? Então a gente consegue se expressar no código muito facilmente, até por isso que a comunidade de hacking, de redes e tal, todo mundo gosta de Python, porque geralmente o cara ele é um hacker, ele é um administrador de redes, ele trabalha com infra e tal, ele não é, por exemplo, um dev, né? Então ele não quer se especializar tanto na parte de, pô, quero criar uma variável, se fosse em Java eu tenho que poder declarar o tipo, falar que o myVar vai ser igual tal. Eu simplesmente falo, cara, o A ele é igual a 10. E é assim que eu declaro uma variável em Python. A é igual a 10. Essa aqui é a linha de declaração. Olha como que é simples, né? Então a gente se expressa de forma muito simples. E isso deixa muito mais rápido a linha de aprendizado. A gente consegue fazer muito mais coisa escrevendo menos linha de código, né? Até porque, como eu falei, a gente não é um programador que vai ter que fazer tal na memória, alocar o espaço para fazer isso. A gente quer ser rápido, a gente quer automatizar tarefas, quer poder compartilhar códigos, hackear as coisas. Então, basicamente assim que se cria uma variável em Python, tá? Você realmente fala, né, que o nome da variável é igual ao dado que ela vai armazenar. É realmente como a gente se expressaria falando, tá? Só que uma coisa importante é que Python, né, o jeito que o código é interpretado, ele é de cima para baixo, certo? Então, o A aqui é 10. Aqui em cima, aqui embaixo se eu botasse, por exemplo, 15, o A não é mais 10. Então, meu código está sendo executado aqui, certo? Aqui o A é 10, aqui o A é 15. Não é mais o valor de 10. Porque o código sempre é interpretado de cima para baixo. Ou seja, então se por exemplo aqui embaixo eu fazer, cara, é A mais B, né, o valor dessa operação, ele vai ser o valor de A 20, né, que é o último valor definido para essa variável, o dado, né, passado, e o B, o valor de 10 seria 30. Então o último dado definido é o dado que vale, porque o código ele é de cima para baixo. Eu falo isso porque muita gente se perde, tá? No começo aí muita gente se confunde. Até tem uma frase bem legal, cara, que a gente comenta que é sequence matters, no caso sequência importa. E agora que você já sabe como declarar uma variável aí, uma coisa que a gente pode fazer agora é conhecer uma função nativa aqui, né, que já vem pronta no Python, que é a função print. Tá? Você vai entender um pouquinho mais para frente o que é funções, tal, pode ficar tranquilo aí. Mas o print basicamente é uma função que o que tiver dentro dela, ele vai printar na tela, ele vai aparecer para a gente, né, o resultado. Então, quando eu digito no terminal alguma coisa, por exemplo, um ls, digamos que o print ele vai falar, mano, aparece na tela aí o ls, entendeu? Essa é a ideia do print aí. Então, eu poderia falar, cara, eu quero dar um print no valor de A. Então, vou dar print A, vou executar e apareceu 20 aqui na tela. Por que 20, né? Porque não é 10. É 20 o valor de A nesse momento, né? Se o print tivesse aqui embaixo, nesse momento aqui o valor seria 10 e nesse momento o valor seria 20, né? Então, ó, 10 e 20. Legal. Ou seja, a função print ela vai printar o que é passado dentro dela. Então, se eu passar uma operação A mais B, ele vai estar printando aí o resultado dessa operação que a gente acabou de fazer, tá? Eu posso passar, por exemplo, um texto aqui para o print. Vou botar aqui Hello World, nosso primeiro Hello World. Não funcionou, porque, cara, o que é Hello World, né? Em programação, em Python também, não é só deixar o texto aqui, né? A gente tem que falar para o programa que isso aqui é uma string, é um tipo texto. Então, geralmente, a gente faz isso passando as aspas aí, aspas duplas, né? Para fazer essa declaração e dessa forma temos aí o nosso primeiro Hello World, tá? Mas fica tranquilo que você vai entender o que está acontecendo aqui no print, como que funciona, né? Mas, cara, basicamente a ideia de declarar uma variável, ela é essa. Então, se eu pegar aquele exemplo, né, do meu alvo, por exemplo, né, o meu alvo ele é igual a 192.8.10.10 e agora eu quero, por exemplo, dar um print atacando o alvo. Vamos botar aqui, né, atacando o alvo e eu quero fazer isso, sei lá, várias vezes, tá? Vou repetir isso aqui várias vezes, por exemplo, né? Então, se eu executar aqui, eu tenho um erro, tá? Porque ele não está entendendo, né? O que é isso aqui que tem ponto, tem número, né? Que dado que é esse que você está passando, né? Então, eu vou deixar somente 192 aqui, só um número numérico. Porém, aqui dentro, né? Por ser um texto, ele não está entendendo que isso aqui é uma variável, né? Pô, o alvo, para mim, tudo que está em aspas duplas é literalmente um texto.
Tá? Não tem... Alvo é alvo, né? Um valor de texto, ele não está interpretando nada que está aqui. Todo, cara, se eu tiver um espaço em branco aqui, tá? Sem nada, uma string ela pode ser, cara, realmente um espaço em branco, ele vai estar printando isso aqui, tá? Ele está encarando realmente como uma string, como um texto. E qual que é a ideia, né? Se eu quisesse que o print ele tivesse uma variável, como a gente fez, né? O print alvo. Se eu executar aqui, ele vai printar. Mas como que eu posso juntar esses dois, né? Eu posso, dentro do print, passar mais de um valor. E posso utilizar um vírgula e passar o alvo também. Então, eu posso passar dois valores aí dentro do print que ele vai... Ó, ataque. Então, se eu trouxer essa ideia aqui no caso, né? Vamos pegar esse exemplo e colar em todas as linhas. Se eu executar, ele vai falar, cara, atacando o alvo 192, 192, 192. E se no futuro o meu alvo mudar, eu posso vir aqui e mudar para 198 e ele mudou todas as linhas magicamente, tá? Então, essa é a ideia de variáveis. Agora, vamos entender o que uma variável pode armazenar. Porque deu um erro, lembra? Que o IP não deu certo? Pô, eu botei um ponto aqui e já quebrou todo o código, né? Por quê? Porque isso aqui não é um número. O que é esse ponto? O que eu faço com esse ponto? E assim por diante, né? Então, só vamos entender, né? O que tá acontecendo aqui. A gente agora vai falar sobre uma coisa chamada tipos de dados. Então, conceito de variáveis entendido, só que variáveis, certo? Variáveis armazenam dado. E esses dados, eles podem ser vários tipos, tá? Então, bora aí descobrir quais os tipos de dados que uma variável pode armazenar. Existem 3 tipos de dados aí que uma linguagem de programação geralmente vai trabalhar, não só Python, tá? Mas outras linguagens também, que são basicamente os tipos numéricos, né? Vamos botar aqui em inglês, tá? Numbers, seriam números, né? Strings, que eu já mostrei para vocês aí, e o valor Boolean. Boolean, cara, é bem importante. Você vai utilizar bastante na ideia de hacking aí, a parte do Boolean, tá? Então, qual que é a parada, tá? Valores, numbers, numéricos, pô, cara, é o valor, por exemplo, 10, 15, 15, 1, 1000, sei lá, valor grande, 333, 444, ou seja, são números, tá? É simplesmente isso. Então, uma variável ela pode vir aqui, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada, por exemplo, tipo número é igual a 10. Tá? Então, criei uma variável chamada tipo número e salvei o dado 10. Então, número é basicamente isso, tá? Poderia ser outro número, é realmente salvar um número, tá? A parte de strings, no caso, são sequência. Olha, tenta entender assim, cara, a string não é um valor de texto, digamos, é um texto. Ela é uma sequência de caracteres de um texto, textual no caso, né? O que eu falo é que, por exemplo, uma string não é uma frase. Ela é uma sequência de caracteres. Então, se for espaço, 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 isso é uma string e tal. É realmente tudo que é um caractere no caso, né? Então, se eu vim aqui no meu código e a gente pegar aqui, por exemplo, tipo string vai ser igual a Bruno, ou então TDI, certo? Vou botar aqui, ó, Legião. Se eu escrever Legião TDI, tranquilo, Legião TDI. Então, tem um tipo caractere que é uma string. E um detalhe importante, tá? Que uma string ela pode começar, né? A gente pode criar esse dado aqui, tanto com aspas duplas, tá? Como também com aspas simples. Você pode criar uma string aí trabalhando com aspas simples. A única regra, né, é você acabar a string da mesma forma que você começou. Então, se eu comecei com aspas duplas, acaba, né, com aspas duplas. Aspas simples acaba. Se eu inverter o papel aqui, já tem um erro, né? Tá até vermelhinho aqui, ó. Cara, não tá dando, tá? Mas, Bruno, por que tem 2 tipos, tá? Tem algumas funções de execução aqui, porém, entenda que, vamos dar um exemplo para você entender já direto, assim. Imagina que eu quero escrever uma frase em inglês, tá? That's my life. Exemplo. Isso é minha vida, né? E eu vou botar aqui, por exemplo, aspas simples, né? Eu tenho um problema aqui, porque a minha string ela já finalizou aqui, tá vendo? Eu já acabei a string aqui. Então, pô, o que está escrito aqui, né, na sequência? Tá quebrado o meu código. Então, o que eu faço para resolver isso aqui? Quando eu tenho uma sequência de texto, né, que tem uma aspa simples no meio. Pô, cara, eu tenho que começar com uma aspas duplas, né? Então, se eu começar com uma aspas duplas aqui,
tá de boa. Isso aqui faz parte do meu texto agora, tá? Se eu quisesse botar um texto só de aspas simples, né? Ó, tá tudo bem, porque isso aqui é uma string. Ele só vai interpretar o final da string, né? Pô, acabou quando encontrar outra aspas duplas. Beleza? Então, eu recomendo que você sempre crie uma string com aspas duplas, tá? E quando você precisar ter umas aspas duplas aqui no meio, né? Vai quebrar o código de novo. E daí você pode trabalhar com uma coisa que se chama escape, né? Que é botar uma barra invertida. Então, pô, se eu falar que o Legião TDI, ele tem uma aspas duplas aqui no meio, né? Já quebrou. Então, se você põe uma barra invertida, você faz um escapamento, né? O escape. Onde basicamente você fala para o interpretador, né? O Python, cara, quando tem uma barra invertida, ignora essa formatação. Isso aqui é um caractere ainda, tá? Então, a barra invertida, né? Da mesma forma ia funcionar no that's my life. Se eu botasse aqui a nossa barra invertida, tá de boa, entendeu? Ele vai interpretar, ele vai ignorar no caso e não vai interpretar isso aqui. Beleza? Então, feito isso, mas como eu falei, tá? Eu vou deixar aspas duplas aqui. Eu sempre começo criando com aspas duplas, tá? Beleza, então? Então, tipo string, né? E o tipo boolean. O que é o tipo boolean? Cara, é o 0 é o 0 ou 1, tá? Até no final da programação, né, de todo o código, tudo é um 0 ou 1, né? É um boolean, né? Tudo vira um boolean no final aí. O boolean é basicamente o valor, vamos botar aí true ou então false. Verdadeiro ou falso, tá? Então eu posso também aqui no meu código criar, né? Vamos botar aí uma variável chamada tipo boolean e vai ser true. Pessoal, atenção, tá? Não é true, né? Não é false. Em Python é letra maiúscula no começo, tá? Então, maiúsculo aqui também seria T maiúsculo, tá? Então, tipo boolean pode ser true como pode ser falso. Bruno, por que criar uma variável chamada falso, por exemplo, tá? Você vai entender já qual é a aplicabilidade do boolean no nosso código. E um detalhe importante, tá, pessoal? O true não é true, tá? Isso aqui é uma string, tá? O true ele tem que estar fora, ele é realmente, né, um valor aqui, né, um dado true que o Python ele vai interpretar sempre que ele lê um true escrito, né? Então esses são os tipos de dados mais simples que você precisa aí para começar a programar, que a gente vai precisar para dar os próximos passos, né? É claro que dentro de números, né, a gente tem o número inteiro, que é como a gente viu aqui, e também tem o número float, que é quando o número tem ponto, no caso. Então, por exemplo, o número float seria 9.99. Será se eu vim aqui e criar um número, por exemplo, tipo número float e botasse 9.99? A gente conseguiu, não temos um erro aqui, tá? Realmente é um número float, porém, se eu botasse mais 2 pontos aqui, por exemplo, já temos um erro, né? Então, o número float ele tem um ponto aí que a gente consegue trabalhar o número inteiro, né? Então, o número do tipo int e número do tipo float. Então, esses são aí basicamente os tipos de dados que você consegue trabalhar no Python. Você vai entender, tá, o porquê de utilizar cada um deles ao decorrer do nosso curso aí. Mas eu queria te mostrar, assim como eu mostrei o print, né? Lembra do print? Então, pô, vou dar um print aqui no tipo int. Ele vai dar um print no valor. Vou dar um print no tipo boolean, por exemplo. Ele vai dar um print em true, né? A gente também tem uma função pronta, que vem nativa, instalada já no Python, que é a função type, que ela serve basicamente para consultar o tipo de dado que uma variável armazena, tá, pessoal? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, por exemplo, o tipo boolean, vou pegar o tipo string, vou botar aqui dentro e vou executar. E nada aconteceu, né? Se eu executar de novo. Por quê? Por que você acha que nada apareceu na tela aqui, né, no resultado? Porque eu estou só executando a função. Essa função não tem, né, uma instrução dentro dela de imprimir na tela. Então eu preciso pegar essa função e botar ela dentro de um print. Então a execução dessa função aqui vai gerar um resultado e esse resultado que ele está dentro do print. Faz sentido? Então o print vai printar na tela, né, o resultado da execução da função type. Bora lá? Olha só, esse aqui é o resultado. A função ela fala pra gente, o type ele fala, cara, é um tipo str. O que é um str? Uma string.
Se eu pegar aqui o int, por exemplo, né? O nosso número, executar, int, número inteiro. Se eu pegar o nosso float, por exemplo, e executar, float. E se eu pegar o nosso boolean também e fizer a execução dele dentro do type aqui, eu tenho um bool, né? Que é um valor boolean. E basicamente assim que a gente trabalha, tá? Cria tipos de dados e pode usar o type aí para verificar, né, os tipos de dados. Uma coisa importante também, tá, para finalizar, que o Python ele também tem o tipo none, tá? Você vai entender, tá, o porquê utilizar o none, quando utilizar esse tipo em breve também, a gente vai trabalhar com ele. Então, olha só, o none é como se fosse nada, tá? Se eu botar aqui, por exemplo, o tipo de none, se eu der um print aqui, o none ele é, cara, é um non-type. O none ele é nada. É como se fosse, vamos botar aqui, não se iguala, tá? Em JavaScript a gente tem lá, se você programa em JavaScript, né, que é a linguagem mais está crescendo bastante aí, tem o null e undefined, né? Undefined. Mas não se iguala, tá? Aqui em Python o none ele realmente ele é nada. Beleza? Então, bora avançar. E como você pode ter visto aqui, tá? Última observação aí, eu criei variáveis com o underline, tá bom? O que é o underline? O que é essa nomenclatura? Tá? Em Python, a gente tem a PEP, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui, peraí, é PEP 8 Python. A comunidade tem, né, um style guide. Cara, como escrever um código Python de forma correta, né? E se você der uma lida aí nas instruções, você vai ver que eles recomendam, tá? Não utilizar em Python, no caso, né? Por exemplo, vou criar uma variável chamada aqui minha idade. Como você fazeria, talvez, em algumas linguagens? Minha idade. Talvez em algumas linguagens você faria dessa forma, tá? Minha idade é igual a 10. Ou então, cara, minha idade igual a 20. Não é legal, tá? Em Python a gente tende a sempre utilizar tudo letra minúscula, tudo, tá? Sempre letra minúscula e trabalhar com o underline, né, para fazer a separação. Então, cara, minha idade seria a nomenclatura correta aí quando se programa em Python. Entenda seguir, tá? O nome disso aqui, tá, pessoal? Se eu não me engano, é Snake Case Python. É a ideia do Snake Case, exatamente. A gente tem o Camel Case, né? E tem olha só, Python School. Né? O correto seria essa forma aqui. Deixa eu até pegar um exemplo para aqui, ó, Snake Case que se fala. É quando a gente consegue escrever um código, né? Utilizando a ideia do underscore, né? Então essa forma. E também tem o Camel Case, que é utilizado aí também em algumas linguagens. Então, se você abrir aí, você consegue ver que é utilizar a letra minúscula aqui, ó, Camel Case, né? Então, ao invés de usar o Python, seria Camel underscore underline case. Mas aqui no caso seria Camel e o C maiúsculo, né, tendo aquele espaçamento como eu mostrei para vocês, né? Esse aqui seria um Camel Case, esse aqui seria um Snake Case. Beleza? Então, é assim que se cria variáveis, e aqui são os tipos de dados. Agora, para finalizar, vamos só entender um pouquinho sobre operadores. E é o seguinte, você aprendeu a criar uma variável, aprendeu os tipos de dados que ela pode armazenar, só que assim, esses tipos de dados, eles permitem a gente fazer operações com eles. Então, se eu tenho, por exemplo, dois números, tá? Eu tenho o número 1 e o número 2. Eu possuo operadores aritméticos, operadores matemáticos aí que me permitem fazer operações entre esses dois tipos de dados, tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma string, né, um texto, eu consigo somar com um número, por exemplo? A princípio não, né? Então, não conseguiria fazer. Então, vamos só entender quais são os operadores hoje que permitem, né, a gente fazer operações entre tipos de dados, que a gente vai utilizar bastante também quando estiver programando aí, só para você ter uma ideia, tá? Então, se eu pegar aqui, né, o nosso código, vou vir aqui embaixo, deixa eu apagar aqui tudo. A gente tem os operadores, tá? Para fazer cálculos aqui, cara, normais, tá? O mais, o menos, o divisão, temos também a multiplicação e como é o nome daquele? O módulo, né, que é o restante de uma divisão.
Então, pô, é os operadores presentes em todas as linguagens, tá? Você pode somar, multiplicar, diminuir, dividir, não tem muito mistério, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, o N1 é igual a 10 e o N2 ele é igual a 15. Se eu der um print N1 mais N2 e eu executar esse código, eu tenho o valor de 25, tá? Lembrando que eu poderia fazer assim, ó, total igual, essa variável total, ela armazenar o valor de N1 e N2. E eu dei um print aqui no total. Porque essa variável, ela vai armazenar o dado, né, da execução dessa operação. Então, o total é 25. Beleza, sem mistério, podia ser uma divisão também, tá? De boa aí, tranquilo fazer isso. Então, ó, 0,66666 é o resultado da divisão, tá? Então, números, temos operadores numéricos, né? Soma, divisão, multiplicação e tal. E agora, se eu tiver, por exemplo, vou botar aqui T1, tá? Que é o texto 1 chamado TDI. O que acontece se eu fizer, tá? Eu vou botar dentro do print aqui diretamente, se eu fizer N1 mais T1, né? Então, aqui eu tenho um número, né? Um tipo numérico e um tipo string. O que vai acontecer? A gente tem aí um erro, né? Agora, se eu fizesse, vou criar um T2 aqui, tá? E eu botasse aqui, por exemplo, com valor, né? Com dado string legião. E se eu fizesse, cara, T2 mais T1 e executasse, olha só, funcionou. Ele juntou, né? O T2 e o, como que fala? E o T1. Né? Então, se eu tenho, ou seja, duas strings, né? Eu consigo somar elas. Ele vai meio que fazer isso aqui, né? Uma no lado da outra, ou até vai juntar assim no caso, né? Se fosse, por exemplo, uma aspas simples aqui, né? Se eu botasse aspas simples também, ele ia concatenar porque são duas strings, né? Ou seja, o tipo de dado string a gente consegue ter, né, o valor de mais para concatenar, para juntar essas strings. Agora, se o T1, por exemplo, tá, fosse, vamos botar aqui, se o 10 ele fosse uma string, o que acontece? Eu vou botar aqui o N1 mais T1. Tá? Então, no caso, o que vai acontecer? Como é de se esperar, 10 TDI. Por quê? Isso aqui não é um número, isso aqui é uma string, tá, pessoal? Então, basicamente, essa é a ideia, né? A gente consegue, entre números, fazer operações numéricas de qual forma que a gente quiser, porém, entre strings, a gente não consegue somar, né? Vamos botar assim, fazer operação numérica com uma string. Porém, a gente consegue concatenar. Né? A gente tem um operador de mais aí para fazer a concatenação. Agora, se eu quisesse, tá? Se liga, uma coisa legal aqui. Se eu quisesse pegar o N2 com valor de 20 e eu tivesse que somar, só que realmente esse valor ele é uma string, né? Como converter isso aqui para um inteiro? Eu posso aqui dentro da minha operação, tá? Que é o N2, eu posso vir aqui, se eu executar vai dar erro, né? Ele deu um erro executar, então eu posso informar que eu quero que o N1 ele seja convertido para um inteiro. O que eu faço? Int entre parênteses. Olha só, eu posso utilizar o int entre parênteses, posso utilizar o str entre parênteses. O que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou utilizando uma função pronta do Python, que é a função int. Essa função ela recebe um valor que vai entrar dentro dela, por exemplo, aqui é o N1, e ela retorna o valor que ela recebeu no formato inteiro. A função str, o que ela faz, tá? O str, ele pega um valor que ele recebeu, vai ter um código lá que, mano, que vai converter ele e tal para uma string, vai retornar aquele valor no formato string. E assim por diante. Então, se eu fizer essa operação falando que o N1, né, passando o valor de N1, transformando ele num inteiro, se eu executar, agora é 30, tá? Então, eu tenho essa forma, né, de converter valores em Python. Até, cara, se eu tenho uma, por exemplo, eu vou trabalhar com o valor do usuário, tá? Então, meu programa é assim, o usuário, por exemplo, vai inserir um valor, tá? Que eu espero que seja um número. Vou botar aqui, valor igual a 10. A princípio vai ser um número, tá? E eu tenho, por exemplo, um valor código, né? Que, sei lá, é 20. E eu tenho que somar esses dois, tá? Digamos que aqui é uma entrada de um usuário, tá? Uma entrada num sistema. E eu vou ter, por exemplo, calcula é igual a
valor do usuário mais valor do código, mais ou multiplicado, enfim, seja o que for, né? E vou dar um print, por exemplo, no calcula, né? Qual que é a ideia? Por segurança, um programador, ele pode muitas vezes falar para o usuário, cara, na hora que perguntar o valor, só pode ser um número, tá? Se o usuário escrever lá, por exemplo, Bruno, vai dar um erro. Então ele fala, cara, eu só posso receber número. Tem uma validação na input, né? Então lá no campo da input, tem uma validação, sabe a input no site lá? Tipo, insira sua idade. E o cara bota Bruno, vai falar, mano, tá errado. Só que o usuário vai lá e desliga o JavaScript do site. Ele vai lá, pega o JavaScript, que é uma filtragem de front-end, né? O código JavaScript ele filtra somente no navegador. E, por exemplo, o usuário desliga, tá? Ele bota a frase Bruno. Cara, vai dar um erro no código, né? Porque esse valor entrou para ser processado. Então, o que muitas vezes o programador faz? Fora a filtragem de front-end, lá na aplicação, lá no formulário, né? Ele também, aqui no código, seja qual for o valor que entrar, eu vou ter uma operação aqui no calcula, eu sempre vou também converter para inteiro. Olha só. Então, se o usuário chegou aqui e botou 10, por exemplo, ele vai converter para inteiro. Ele vai fazer essa conversão, tá? Então, seria mais ou menos uma analogia, tá? Não é tão funcional isso, tá? O bom seria mesmo eu realmente, né, ter uma condicional, né? Cara, se o tipo do valor do usuário não for inteiro, cara, não calcula, tá ligado? É só um exemplo, tá? Então, teria uma condição, né? Mas só para você entender uma analogia, né? A parte de realmente querer converter um valor, a gente poderia fazer isso. Mas se eu digitasse aqui, por exemplo, Bruno, né? Eu não vou conseguir somar, né? Porque continua agora, tá? Ele não consegue converter isso aqui para o inteiro, né? Como que vai converter uma letra, né, digamos assim? Não é um número para converter. Se fosse um 10, tudo bem. Ele consegue tirar da string e virar um número. Mas um texto já não. Então tem que ter uma outra forma de verificação que a gente vai aprender logo, tá? Então, qual que é a ideia, tá, pessoal? Se a gente puder resumir essa aula aí. Você aprendeu o conceito de variáveis, ok? Acho que está tranquilo com isso. Aprendeu também que variáveis armazenam tipos de dados. Pode ser uma string, pode ser um número, pode ser um número inteiro, pode ser um boolean. Legal. E aprendeu também que existem operadores que você pode utilizar entre tipos de dados. Legal? Eu deixei, inclusive, tá, alguns links extras aqui, ó. Então, se você clicar, por exemplo, aqui, ó, Operators, você pode ver exemplos, cara, de operadores aqui, ó. Adição, subtração, multiplicação, módulos, a exponenciação também. Você consegue trabalhar com operadores que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Você vai entender um pouco mais para frente sobre o que é isso aqui, tá? Tem operadores de comparação também, que mais para frente a gente vai trabalhar na parte do que a gente for falar sobre controle de fluxo, né? O if, o else e tal. Mas é para verificar se o número, por exemplo, é igual ao outro, se é diferente, se é maior, se é o menor. Então também tem esses operadores. Tem operadores lógicos, cara, e ou mais para frente a gente realmente vai ver esses outros tipos. Né? Então, a princípio aí a gente aprendeu a trabalhar com os operadores aritméticos, né? Então, soma, divisão, multiplicação e legal. Então, como criar variável, os dados que ela pode armazenar e alguns operadores que eu posso utilizar aí entre os tipos de dados. E só para concluir essa aula, tá? É uma atividade para você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, tá? Aqui nos comentários da aula, eu quero que você escreva se eu tenho um programa, que eu tenho um alvo, um IP. Por exemplo, tá? Tá errado, isso aqui não é um número. Que tipo de dado é esse aqui? Você está programando aí um código que é uma ferramenta de ataque. Que tipo de dado você vai armazenar? Como você vai armazenar no caso esse IP? Ele é um boolean, ele é um inteiro, um float, ele é uma string. Esse valor, né? Como que eu posso declarar ele aqui? Porque, cara, um número inteiro ele não é, ó, tá dando nem float, né? Tá dando um erro aí. Então é bem fácil a resposta, tá? Só para ter a sua participação aí. Então, até a próxima aula.